Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu, e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos, e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito, com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 104. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente o seu rosto. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas?
No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Não tenhais medo, a esperança que ressuscita. Quando o fim é apenas o começo. Na quietude de um leito de morte, Jacó reúne seus filhos e entrega-lhes não apenas instruções, mas um legado. Ele fala da gruta de Macela, lugar de memória, de raízes, de promessas. E ali, entre sepulturas e saudades, começa uma nova história. Porque a morte, para quem crê, não é ponto final, mas vírgula na narrativa de Deus. Vivemos tempos em que muitos também se despedem, de entes queridos, de sonhos adiados, de certezas que ruíram. O mundo parece um grande Egito, estranho, instável e às vezes hostil. Mas a palavra nos visita hoje com ternura e coragem. Não tenhais medo. É o refrão do Evangelho, é o eco da fé. O perdão que liberta, a coragem que sustenta. José, diante dos irmãos que o traíram, não escolhe a vingança. Ele escolhe a redenção. Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem. Que maturidade espiritual! Que liberdade interior! Em um mundo onde o ressentimento é moeda corrente, José nos ensina que o perdão é a única herança que gera vida. E Jesus, no Evangelho, nos prepara para o embate. O discípulo não está acima do mestre. Ser cristão hoje é muitas vezes nadar contra a corrente. É ser chamado de tolo por crer, de ingênuo por amar, de ultrapassado por esperar. Mas o mestre nos consola, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nada escapa ao olhar do Pai. A coragem que Jesus propõe não é ausência de medo, mas fidelidade apesar dele. É proclamar a verdade sobre os telhados, mesmo quando o mundo prefere o silêncio cúmplice. É confiar que, mesmo quando tudo parece escondido, Deus revelará a luz. Viver como quem já foi visitado por Deus. Querido irmão, querida irmã, a vida de Jacó e José nos ensina que a história da salvação é feita de encontros, separações, lágrimas e reconciliações. E que mesmo no Egito Deus visita o seu povo. Mesmo na dor Ele planta esperança. Mesmo na morte Ele semeia a ressurreição. Hoje somos chamados a viver como quem já foi visitado por Deus. A perdoar como José. A confiar como Jacó. A anunciar como Jesus. A não temer como os discípulos que mesmo perseguidos proclamaram a verdade com ousadia. Não tenhais medo, Deus transforma o mal em bem e nos sustenta com ternura. Que essa palavra nos encontre onde estamos cansados, aflitos, esperançosos, e nos levante com a força mansa do Espírito. Porque mesmo entre sepulturas e ameaças, o nosso coração reviverá. Amém. Oração. Coragem para viver à luz da verdade. Senhor, Deus da história e da esperança, nós nos colocamos diante de Ti com os pés cansados e o coração inquieto. Vivemos dias em que a verdade é abafada por conveniências, em que o medo paralisa gestos de justiça, e o perdão parece fraqueza diante de um mundo que exige revanche. Mas hoje, à luz da Tua palavra, queremos aprender a viver diferente. Ensina-nos como José, a transformar feridas em pontes. Que não sejamos reféns do passado, mas instrumentos de reconciliação. Dá-nos a coragem de perdoar de verdade, não apenas com palavras, mas com atitudes que sustentam a paz.
que possamos consolar com doçura, falar com mansidão, e sustentar os que nos feriram com a força que vem de ti. Senhor, em meio às ameaças que rondam nossa fé, dá-nos ousadia para proclamar a verdade sobre os telhados. Que não nos escondamos por medo da rejeição, mas que sejamos discípulos que não negam o Mestre. Ajuda-nos a viver com coerência, a testemunhar com integridade, a amar com firmeza mesmo quando isso nos custar. Na realidade em que vivemos, marcada por polarizações, por famílias divididas, por corações feridos, faz de nós sinais do teu reino. Que sejamos aqueles que buscam o teu rosto, que anunciam tuas maravilhas, e que vivem com a certeza de que vale mais confiar em ti do que temer os que só podem ferir o corpo. E quando a noite cair sobre nossos dias, quando o cansaço quiser calar nossa esperança, lembra-nos que até os pardais são cuidados por ti, e que cada fio de cabelo está contado em tuas mãos. Que essa certeza nos reviva por dentro, e nos faça caminhar com leveza, sabendo que o mal pode até nos visitar, mas é o bem que tem a última palavra. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.